E aí, meu povo do Letson Tissemeris, tudo bem, meu povo? Ó, Daniela não pôde vir para fazer a lição conosco, ela está lá em Santa Catarina, tá curtindo lá o Beto Carreiro, tirando umas fériasinhas, né? Todo mundo merece. Mas ela mandou dar um beijão para vocês. Eu tô aqui para passar a lição para vocês, para ajudar a passar a lição número 8. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, derrama sobre nós teu Espírito Santo. E que tu seja feito para a honra e glória do santo nome, por Jesus. Amém, amém, meu povo. Então, hoje o negócio aqui é mais moderno, meu povo. Olha aí, ó, a lição, ó, o monstro dos olhos verdes. Estão vendo aí, meu povo? Hã? Legal. Olha aí, ó, a capa da lição. Depois eu coloco para vocês aí, ó. Ó, que beleza. Tudo bem, meu povo? O texto-chave diz assim, ó. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. 1 Samuel 24, verso 12. Muito bem, meu povo, essa é a lição, né, número 8. E o que nós podemos extrair de bom dessa lição? Meu povo, essa lição é interessante, porque ela começa logo após a vitória de Davi sobre Golias. Saul ficou super impressionado com aquela vitória e pensou em tirar um proveito dessa história toda. O que ele fez? Não deixou mais Davi ir para a casa dos pais. Disse que ele tinha que morar agora no palácio com ele. Meus irmãos, Saul só queria se aproveitar da fama de Davi. Ou seja, tendo Davi do seu lado, todo mundo ia gostar, o reino dele ia durar bastante. Mas teve um problema, meu povo. Uma vez eles foram para a batalha, quando voltou, estava voltando Saul e Davi de uma batalha, quando de repente surgiu um monte de mulher de tudo quanto era canto, sabe, para aclamar naquela batalha, né, os vitoriosos. E disseram assim, ó, Saul venceu milhares e Davi 10 milhares. Aí, ó, levantou a orelha de Saul e disse, espera aí, se ele já tem a aclamação do povo, só falta o quê para ele? O reino. E aí, desde ali, os espíritos maus começaram a atormentar a vida de Saul. Ele começou a ser acometido de um pecadinho invisível que muita gente tem, mas que não admite. É a tal da inveja. Meus irmãos, a inveja, ela vai aumentando o ódio na pessoa até chegar ao assassinato. Meus irmãos, diz que um pecado leva a outro. E aí Saul começou a tramar modos de tentar matar Davi. Meus irmãos, a inveja, para vocês terem uma ideia, ela tem um mandamento próprio para você evitar, é não cobiçarás. Meus irmãos, Saul queria a vida, ele queria a fama. Por que ele não seguiu a Deus, né? Por que ele, em vez de ser desobediente, como ele foi a vida toda, em vez de seguir e ouvir a palavra de Deus, né? Essa é a inveja dele para Davi. A própria vida de Davi, que era uma vida de obediência de tudo, falava contra a vida dele. Meus irmãos, na primeira experiência que nós temos, não tenha inveja da vida dos outros. Seja obediente a Deus, seja temente a Deus. Diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós vemos que faltou sabedoria em Saul, né? Esse pecado, meus irmãos, diz que é o monstro dos olhos verdes, seria inveja, sabe, meu povo? Ele queria porque queria tirar a vida. Diz que por 2 vezes. A primeira vez, Davi, enquanto tocava a sua harpa para acalmá-lo dos espíritos imundos, ele pegou uma lança e jogou. E diz que Davi se desviou porque Deus interveio. E aí ele se desviou. Deus poupou a vida de Davi naquele dia. E aí Davi já ficou com medo. E disse, esse cara vai me matar. Diz que numa segunda vez ele pegou um dardo. Diz que tinha perdoado, que aquele foi um ato insano. E uma segunda vez ele pegou um dardo e jogou. Meus irmãos, diz que o anjo desviou. Lembra-se lá no Salmo que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra? Pois é, diz que o anjo do Senhor livrou a vida de Davi. Quantas vezes, por causa de inveja, e hoje a gente vê, você assiste nos jornais, nos noticiários, pessoas que têm inveja umas das outras e matam as pessoas. Esse pecado leva à morte. Quem mente rouba, quem rouba mata, e assim inveja. Quem tem inveja tem ódio, e vai até o assassinato. E Davi, meus irmãos, ele contava com um amigo,
o próprio filho de Saul, Jonatas. Meus irmãos, pensa num amigo mais chegado que um irmão. O próprio Jonatas pegou, que ele era inspirado por Deus, ele era uma pessoa de coração sincero, diz que tirou o seu manto, a sua túnica, a sua espada e o seu guarda pessoal e dedicou a Davi. Eles fizeram um pacto de amizade. Meus irmãos, será que a gente consegue hoje ainda ter amigos sinceros que são capazes de dar a vida por você? Pensa no exemplo sincero de Jonatas. Ele abdicou praticamente o seu reino, como Cristo fez. Cristo deixou as cortes celestiais, os anjos que o adoravam, todo o céu e o universo, o comando de todo o mundo, para vir aqui à terra, assumir a forma humilde de um servo, para salvar a mim e a você. E assim foi o coração humilde de Jonatas. Jonatas queria proteger a vida de Davi, porque ele sabia que Davi seria o próximo sucessor do reino. Mesmo ele, Jonatas, sendo o herdeiro legal, ele sabia que o herdeiro escolhido por Deus, o ungido, seria Davi, né? E o próprio Saul tentou enganar Davi várias vezes, meu povo. A primeira vez dizendo que ia dar a mão da filha dele em casamento, da mais velha, e enganou e deu para outra pessoa. E aí ele disse, não, mas tem a mais nova, tem a Mical. E aí fez um desafio lá terrível, diz que ele tinha que pegar 100 filisteus, né? E trazer uma parte dos filisteus. Vamos dizer aqui hoje, para não ficar assim muito pesado, que tinha que cortar o dedo mindinho de 100 filisteus. Ou seja, ele queria que Davi fosse e morresse nessa batalha. Meus irmãos, não deu o final do dia, Davi chegou com 200. Sabe? Davi derrotou 200 filisteus. Meus irmãos, Mical era apaixonada por Davi. Ela mesmo, um dia que o próprio Saul planejou matá-lo, ele desceu pelas janelas e fugiu da face de Saul. Meus irmãos, quando Davi fugiu, ele foi até Aimeleque, que era um profeta. Isso, ele era um sacerdote, ele cuidava da escola dos profetas. Meus irmãos, ele chegou lá, Davi faltou fé nesse momento. Ele não contou a verdade. Ele disse que estava em missão do rei. Se escondeu lá, inventou várias conversas, e disse que precisava de uma espada, pegou a própria espada de Golias e foi embora, meus irmãos. Um homem chamado, qual é o nome dele agora? Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele traiu. Ele chegou para Saul, falou para Saul que Davi estava escondido lá na escola dos profetas. Meus irmãos, Saul foi com tanto ódio que chegou lá, matou toda a família de Aimeleque e mais 84 profetas. Tu já pensou, meu povo? 84 sacerdotes, o povo de Deus. O homem estava tão ensandecido, tão louco, tão possuído, que ele estava matando os próprios servos de Deus. Meus irmãos, você vê, quando a pessoa se distancia de Deus, da palavra de Deus, dos seus mandos, ela é capaz de fazer loucuras e ser usado pelo inimigo. Meus irmãos, veja bem, Davi continuou fugindo e diz que Saul saiu em perseguição e diz que ele entrou numa caverna. Meus irmãos, a primeira vez, Davi foi lá, entrou e viu Saul dormindo. Se ele quisesse matá-lo, era o momento ideal. Mas Davi pensou, eu não tocarei no ungido do Senhor. Foi lá e cortou a ponta do manto. Isso, do manto de Saul. Mas, irmão, vamos tirar mais uma lição? Nós devemos respeitar os ungidos do Senhor. Nós devemos respeitar o pastor, o ancião da igreja. Nós devemos respeitar, meu povo, as pessoas mais velhas, os nossos pais. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem. Nós devemos respeitar as autoridades eclesiásticas. Sim, a própria Bíblia diz que a gente deve respeitar até as autoridades civis. Nesse caso, Davi mostrou temor a Deus. Ele disse, eu jamais tocarei no ungido do Senhor. Meus irmãos, e Saul, né, ele apareceu para Davi ainda apareceu para Saul e falou assim, ei, sabia? Por que tu me persegues? Sabias que onde eu tive a chance, se eu fosse teu inimigo, eu poderia ter te matado? Veja aí a ponta do teu manto, que está cortado, olha aqui, ó. Se eu quisesse te matar,
E aí diz que Saul se arrependeu e diz que pediu desculpas. Ele falou, e Davi ainda falou assim, ó, Davi foi tão humilde, falou assim, ó, por que tu procura a vida de um cão? Eu sou menos que uma pulga. Olha a humildade de Davi e veja a exaltação de Saul. Né, meus irmãos? Diz que os humilhados serão o quê? Exaltados. E os exaltados serão o quê? Humilhados. Meu povo, humildade. Diz que o próprio Jesus foi o servo mais humilde que teve aqui na terra. Diz que vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Porque sou manso e humilde de coração. Tomai de mim o meu jugo, porque o meu jugo e os meus fardos são leves, são suaves. Meu povo, Deus é o Deus que te protege. E olha, ele foi até o acampamento de Saul. Lá estavam os generais, todo mundo ali. Diz que caiu um sono pesado. Diz que Deus fez cair um sono pesado sobre Saul, sobre seu general, sobre todos eles ali, meu povo. Isso. E aí Davi pegou, viu a lança de Saul e viu a jarra d'água. E aí ele tinha ido com o Davi foi com um dos maiores guerreiros dele. Sabe o que foi que ele fez? Ele disse assim, ó, e aí, vamos matar ele agora, Davi? Davi falou o seguinte, não, a gente jamais tocará no sangue, isso, de um ungido do Senhor. E aí ele apareceu de novo no outro dia de manhã e falou assim, Saul, tu achas que eu sou teu inimigo? E o teu general que devia te proteger? Por que não te protegeu? Cadê a tua lança? Cadê a tua garrafa de água que estava do lado da tua cabeça, que tu estava dormindo? Meus irmãos, diz que Saul chorou amargamente, porque sabia que se Davi fosse seu inimigo, o teria matado. Meus irmãos, Deus tem um plano na minha e na tua vida. Quantas vezes Deus protegeu Davi, sabe? Diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meus irmãos, não deixe a inveja te dominar. Não quebre o mandamento que diz, não cobiçarás as coisas, nem nada do teu próximo, meus irmãos. Conta essa história que Davi ainda estava em fuga e ele foi e mandou um recado para um homem muito rico próximo lá. O nome dele era Nabal. Ele chegou assim, olha, dá para nós algumas ovelhas aí, porque um dia eu e as pessoas que trabalham comigo, meu exército, um dia encontrou os teus rebanhos lá perto do Mar Vermelho e nós protegemos eles, não deixou que ninguém se aproximasse. Nós estamos com dificuldade de alimentação, dá para você ceder para nós? E disse que Nabal era um homem mesquinho, duro de coração. Falou assim, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Eu não vou te dar nada, nem te conheço. Mas uma pessoa mesquinha e dura. E aí diz que Davi e seu exército se preparou para ir lá acabar com tudo quanto Nabal tinha. E a sua esposa Abigail foi lá e falou, disse que já correu, se ajoelhou e disse, Davi, não faça isso. Ele é um homem duro de coração, ele falou apressadamente. Meus irmãos, quantas vezes a gente pode evitar uma briga sendo calmo, tranquilo, sendo uma pessoa, diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, sabe? E ela expôs para ele, trouxe os presentes, trouxe ovelha, trouxe tudo para Davi, e Davi meditou e disse, eu também poderia ter agido precipitadamente. Quantas vezes, meus irmãos, você deixa de ouvir um conselho e se dá mal? Ouça o conselho, ouça a orientação, principalmente vocês adolescentes que estão ouvindo essa lição, ouça o conselho dos pais. Meus irmãos, e diz que Abigail chegou e estava lá na balsa divertindo, enchendo a cara de álcool junto com seus convidados. Aí ela pegou e contou para ele, disse, olha, você sabia que Davi é um exímio guerreiro? Foi ele que derrotou Golias, foi ele que já venceu várias guerras para Saul. Meus irmãos, que ele ficou tão atemorizado com o que poderia conseguir a vida dele, que ele desmaiou. Meu irmão, passou 10 dias. Eu acho que ele teve um AVC. Ele teve um AVC, um derrame. E depois de 10 dias ele faleceu. Meus irmãos, isso funciona como aquela parábola. Você que é rico, que fica acumulando riquezas, e se você ouvir aquela frase assim, louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, o que você dará em troca? Meus irmãos, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aquele homem perdeu sua vida, porque era um homem mesquinho, porque era um homem duro de coração, porque ele amava mais as riquezas do que a Deus. Meus irmãos, então não sejamos nem invejosos, e nós não sejamos, meus irmãos, mesquinhos, avarentos, orgulhosos. Meus irmãos,
que nós possamos aprender com essa história de Davi. Espero ter ajudado todos vocês.